Muito bem-vinda, Rita, não é? Obrigado por ter aceito este convite do Centro Cultural para esta breve conversa. Rita Rainho, artista portuguesa, está vindo agora em Cabo Verde e tem uma experiência para Moçambique e no ano passado apresentou uma performance, uma instalação performance no Centro Cultural Brasil-Moçambique. Uma performance também já foi apresentada em Cabo Verde, num festival que ela vai depois muito falar sobre esse trabalho. E temos enorme interesse em voltar a apresentar esta performance, entendendo que, pela natureza do trabalho, não era aberta a grandes públicos, e tivemos um público muito reduzido e do melhor, permitiu naturalmente uma interação muito mais próxima com a artista, conversar diretamente com ela, e nós acreditamos que nesta conversa, depois iremos exibir hoje à frente esta performance, foi realizada no dia 4 de setembro de 2019 no Centro Cultural Brasil Moçambique. Nós podemos alargar um pouco mais do público, pode ter acesso a este trabalho. Este trabalho está acessível em outras plataformas, mas é do interesse do Centro Cultural voltar a fazer essa conexão com Cabo Verde, com os produtores culturais de língua portuguesa aqui no resto do mundo. Olha, Rita, muito obrigado mais uma vez e estamos aqui em conversa. Queres falar um pouco sobre essa sua experiência? Antes, para contextualizar um pouco a sua experiência sobre Moçambique. Sei que estiveste cá em Moçambique por alguns anos, participaste em vários projetos ligados à educação e continuas hoje ligado a uma universidade no Cabo Verde. Sim. Acho que podemos começar por aí. Sim, podemos começar pela minha ligação a Moçambique. Então, as primeiras vezes que eu fui foi no âmbito do Movimento Intercultural Identidades, do qual eu ainda faço parte, que é um movimento de professores, artistas, estudantes. Na altura eu era estudante e, entretanto, fui ficando. Agora como... Foi por aí que a gente se conheceu, né? Naquelas oficinas. Exatamente. Intercâmbios na Escola Nacional de Artes Visuais. Da ENAV, exato. Bastante coisa, exatamente. Eu ainda era professor na escola. Exato, a ENAV deu-nos ali um berço de recepção e de desafios muito, muito interessantes. Para nós parecia-nos muito, muito fascinante como é que o legado da cultura, sobretudo em Maputo, que foi a realidade que conheci um bocadinho melhor, era tão forte e, ao mesmo tempo, como é que os desafios que se colocavam nos diziam a todos respeito, enquanto seres que estamos todos interligados, independentemente do lugar onde nascemos ou onde vivemos. E, de facto, conheci pessoas com muita sede de saber, e isso apaixonou-me imenso. E depois continuei noutros contextos para apoiar no ISARC, depois por amizades, e o ano passado surgiu a oportunidade de ir fazer uma residência artística, juntamente com a Associação de Cinema, no âmbito da Upcycles. E então resolvi juntar as duas coisas, já que ia produzir uma escultura audiovisual com o Ângelo Lopes, que era o coautor. Resolvi que também ia levar a performance, e o Centro Cultural abraçou essa aventura. Abraçamos logo essa aventura, essa sua performance no centro, porque porque eu penso que temos que acompanhar sempre as pessoas que passam por Moçambique, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da produção artística, e manter esta conexão com Moçambique. E fizeste muito bem nesta exposição na Fortaleza de Maputo, juntamente com outros artistas, e depois fomos naquela performance no Centro Cultural, e essa performance, como fala muito de ti um pouco, depois que é mãe, né, de uma experiência única. Felizmente, só as mulheres é que podem passar por essa experiência. Nós, os homens, nunca teremos ideia nenhuma de que é viver essa experiência. Uma performance profunda, né? Profunda mesmo. E montamos lá um cenário totalmente voltado. É sobre esta performance que vamos falar. Um cenário voltado para que a mensagem fosse
chegasse com mais intensidade a quem estivesse ali a ver, porque é um trabalho de excelência, né? De estarmos num lugar que não é um lugar comum, é um lugar comum e não é ao mesmo tempo, é um vazio e um sentimento de perda, de presença, de ganho, de transformação acima de tudo. E aqueles vídeos colocados ao fundo da performance marca muito depois o som da performance. Queres falar um pouco desse trabalho também? Olha, vamos ter que passar esse trabalho, queremos que as pessoas possam ver, interagir, e antes disso, essa conversa contigo, e como é que ela foi, né, marcante, como foi apresentado pela primeira vez, penso que a segunda vez é uma experiência diferente, tem já respostas são diferentes, são diferenciadas. espaços diferentes. Mas se calhar comentar um bocadinho o processo primeiro, não é? De facto, para mim a questão da educação artística não se separa da produção artística, daí que eu acho que é interessante também levar para contextos onde eu tenho uma ação mais no âmbito da educação artística, porque os trabalhos acabam por ter quase que este desvelar de determinados temas que estão ocultos e que são um pouco tabu nas várias sociedades. E para mim aconteceu muito isso, tanto no primeiro filho como no segundo. E com o segundo já veio aquela coragem de não, eu tenho que conseguir levar este assunto para o meu meio, para a minha rede. E foi aí que começou a coragem de entrar mais a fundo no assunto. Eu costumo dizer que no primeiro parte eu deixei-me levar por aquilo que a natureza me quisesse reservar, mas no segundo decidi que eu é que ia mandar. Então optei por um parto consciente, e isso mudou totalmente a minha experiência do momento de dar à luz. Uma mãe mais consciente, digamos assim. Foi uma viagem bem mais consciente, mas não me arrependo de nada e sempre que posso convenço alguém de arriscar a fazer isso. Eu costumo usar um conjunto de perguntas que me ajudaram muito no pós-parto, no segundo pós-parto, para explicar sobre o que é a performance. E, no fundo, são um conjunto de perguntas que interpelam outras mulheres ou pessoas que estiveram ao lado das mulheres no momento de dar à luz. E elas começam com: você estava toda nua? Pôde-se olhar ao espelho? Quem é que estava consigo? O que é que fazia com as mãos? Quantos objetos é que estiveram dentro de si? Ou optou por ser medicada? Ou outros, como era a iluminação na sua sala? Quantas horas levou todo o processo do parto? Teve outro momento na sua vida onde o desconhecido fosse tão assombrador ou de tamanha amplitude? Sentiu controle? Pensou que ia morrer? Chorou? Isso é profundo. E eu acho que toda a gente já deu à luz ou que já viu um bebê a nascer ou a morrer, porque infelizmente também há estas situações mais limites. É difícil não se arrepiar ou não se recolocar num momento tão ténue entre a vida e a morte. Há muitos outros momentos assim ao longo das nossas vidas, mas de facto para a mulher que decide ter filhos, este é um momento de inevitável contacto com a morte. E isso é muito assustador, porque nós não estamos preparados para isso, estamos preparados só para a gravidez, que é o momento mais, ou costuma ser mais tranquilo. Então, de repente, lidar com a possibilidade da morte ou de não sermos capazes é assustador. E então, é mais tranquilo, desculpa, Rita, é mais tranquilo, mas cheio de emoções, naturalmente, né? Sentindo uma vida gerada dentro da gente, né? A participação do pai, da família, como se sente, né? Diz uma coisa, toda esta gravidez foi pensada também, ou melhor assim, todo o trabalho foi pensado
ao longo da gravidez, ou esse trabalho foi pensado logo depois do parto? Não, É uma ele teve pergunta que ficou diferentes. também. Sim, teve diferentes momentos. Na verdade, eu também opto pela dupla projeção por isso, não é? Porque dois momentos diferentes nos próprios vídeos. Um que é o que passa à direita, que tem muito a ver com a gravidez do primeiro filho, que essa sim eu construí muito e registava todas as semanas, era super metódica. E é isso que dá origem às ecografias e à gravidez que passa do lado direito. Portanto, é um lado muito mais de conhecer, de chegar, de crescer, e um lado também, muito o lado que nós conhecemos, não é? O lado romantizado da gravidez. E o lado esquerdo é o lado do partir, de despedir, do ser capaz de aceitar que já não somos a mãe grávida, mas somos a mãe dorida, cortada e que deu à luz. E daí a escolha da placenta como, no fundo, o elemento ou o objeto que nos traz toda essa simbologia da partida, da despedida. Daí o nome da performance, da despedida. Também é um assunto muito pouco falado. Eu própria, na primeira parto, não tinha visto a placenta, nem fazia ideia do que era. Simplesmente senti que uma mão entrava dentro de mim e tirava alguma coisa que eu nunca vi. Até ao segundo parto que eu disse, não, eu quero ver essa coisa. E eu vou fotografá-la, eu vou levá-la comigo, eu vou plantá-la de novo. Então foi assim um ato de eu querer conhecer o que é isso que está dentro de mim, que alimenta aquilo que são os meus filhos. E é um pouco isso, né? A gente sentiu um pouco pela mensagem, a força da mensagem, né? O vídeo que faz o plantio da placenta, né? Um pouco essa ideia da transformação, nada se perde, tudo se transforma. A gente gera vida e essa vida gera novamente outra vida. Parte de nós fica na Terra, quando nós voltamos à Terra, voltamos a pó, como se diz, não é? E depois tem um momento do vídeo na sua apresentação em Maputo, né, que ficou lindo. Não foi tudo completamente improvisado, não estava sido pensado. É que no final da performance, teu filho veio ficar ao teu colo, não é? Esse ficou lindo, lindo, lindo. Sim, é verdade. É o plantio, né, digamos assim, né? Está plantado, já gerou vida, né? Tá aqui. Sim. Sim, é interessante. Sim, Rita, desculpa. Não, ia dizer que uma das grandes diferenças nas apresentações é que aqui em Cabo Verde o bebê não estava comigo porque era muito pequenino e no caso de Maputo estava. Então, aqui em Cabo Verde houve pessoas que pensaram que se tratava de um aborto e não houve conversa no final. Então, houve uma série de menos entendimentos ou de outras camadas de entendimentos das perdas, se calhar também por experiências pessoais das pessoas que estavam a assistir. E no caso de Maputo, como havia a conversa programada para o final e o Sami também já não aguentava mais com o Ângelo e quis vir mamar e queria a mamãe, acabou por perceber que era um final feliz, digamos assim, com uma vida já vingada. Pois, ficou lindo, porque não estava pensado inicialmente, porque as respostas que a gente tem no nosso trabalho mudam muito em função do lugar que nós estamos, as pessoas que nos rodeiam, que vêm do trabalho, e a abordagem que nós temos com ele ao longo da sua apresentação ou no final dela pode também estar condicionado a esses momentos, não é? Sim. Acho que isto é o que senti naquele momento, depois de ter conversado consigo sobre o seu trabalho apresentado em Cabo Verde, e nos apresentamos, vamos ver como vai ser em Maputo, né? E olha, depois foram vários anos sem estar em Maputo, voltar a apresentar alguma coisa em Maputo que te coloca muito de si, não é? Neste trabalho, tanto a ser feito como a ser apresentado, porque tivemos 2 ou 3 dias de preparo desta apresentação. Sim. Né? E foi tudo pensado aos mínimos detalhes, né?
Eu acho que voltar a um lugar é sempre uma experiência de um misto entre o desejo e de gerir a expectativa, não é? Primeiro porque nós já não somos aquilo que éramos e o lugar também não, e as pessoas que fazem esse lugar também não. Então há essa gestão assim entre as expectativas e os desejos e as memórias que acabam por vir misturadas. E depois a performance em si, tal como já disseste, ela não tem diálogos até o último momento em que há um segredo que é contado um a cada pessoa. E então ela exige muito de mim, porque eu estou presente, mas estou a lidar com todas as memórias das duas gravidezes, dos dois partos e do espaço onde eu estou com as pessoas que eu estou. Uma boa parte da plateia eram pessoas que tinham convivido comigo nos 8 anos antes, acho que era 8 anos que eu não tinha estado lá, pessoas de quem eu gosto muito. E, portanto, eu sabia que elas não me conheciam também como mãe, e eu tinha muitos anos sem nos vermos, então era assim uma espécie de apresentação íntima e pública ao mesmo tempo. Exatamente. Há um detalhe nessa performance que é a taça de vinho. Né? Sim. Queres falar um pouco dessa taça de vinho? Sim. Na verdade, essa taça de vinho pode oscilar, porque a previsão, a intenção inicial de quando eu desenhei a instalação performance era ser uma taça de sangue menstrual ou de sangue do parto. Como a performance é feita após o parto, já não pode ser aquele sangue. E não coincidiu em nenhuma das duas apresentações eu estar menstruada e, portanto, não havia sangue menstrual. Não havendo sangue menstrual, que era o que estava previsto, o que eu pensei, tanto numa como noutra, era que o vinho seria o símbolo da vida. E é ele que é nessa posição quase de parto mais humanizado, não o da cama, mas o parto em que estamos na posição para a qual a gravidade mais contribui do feto poder sair. E por isso tem essa simbologia, não é, muito uterina do sangue ou da vida, do vinho que nos traz aqui a este mundo. E depois bebo porque tenho que celebrar, não é? Claro. Tem que dizer que sim. Primeiro trago. Sim. Uma celebração, essa é verdade. É profundo. Se fosse ao ar livre e se fosse em Maputo, teria que dar uma parte à árvore ou uma árvore mais antiga como uma espécie de bênção aos antepassados, não é? Que me permitem estar aqui hoje também. Gosto muito dessa tradição aí. Pois. Bem, Rita, nós vamos passar para o vídeo, né? Vamos ver parte do vídeo. O vídeo não vai ser apresentado por inteiro, são mais ou menos 20 minutos de gravação. Vamos respeitar o tempo que nos permite um pouco de viajar por este trabalho e depois voltamos no final do vídeo para essa conversa.
no final da performance, né, nós vimos aqui no vídeo, foste falar alguma coisa ao pé do ouvido de cada um dos que estavam lá presentes. Né? Sim. Há um segredo. Naturalmente gerou uma conversa no final. Né? Claro, sim. Sim, quando eu estava a desenhar a instalação performance, eu fui-lhe chamando assim um bocado para me rever e para a tornar mais afirmativa relativamente ao silêncio, não é? O único som que há durante toda a instalação performance é o do batimento do coração do registro de uma das ecografias. Mas eu sabia que isso era algo um pouco duro para quem está a ver, porque não há um diálogo comigo, eu estou o tempo todo de costas ou de cabeça para baixo, e isso é um momento que acaba por exigir muito do público para que ele também se coloque numa posição de introspeção, não é? Uma vez que não tem o diálogo, pelo menos da visão comigo, isso coloca o público muito para dentro de si próprio, não é? Para uma viagem para dentro de si. E então a opção pelo segredo foi manter um bocado o nível das baixas frequências, ainda dentro do momento da performance, e dizer em segredo, sentar-me ao colo de cada uma das pessoas, portanto, aproximar esse contacto entre quem está a performar e quem está a ver, e dizer-lhe um segredo, um a um, que era: isto não é uma performance, performance é a vida. E isso para mim continua a ser essencial para perceber este projeto da despedida, porque é um projeto que começa 5 anos antes, e sem esse tempo não seria possível de eu ter desenhado, de eu ter performado, inclusive, e ao mesmo tempo isso desmancha aquela quase autenticidade da performance em si, que não representa. E também me coloca a mim um novo desafio, que é não estar a representar, mesmo que se trate de um projeto de memória, de um corpo de memória. E é um pouco isso, não é? Voltar à vida e trazer a performance para aquilo que lhe dá a razão de existir, não é? Que é nós vivermos, e é daí que ela tem a sua âncora. É um pouco isso, a importância desse segredo no fim. É verdade. A vida é performance, não é? Também. Nós somos atores permanentes em tudo que fazemos. Nós, ao Sim. longo do dia, usamos várias máscaras, ao longo do dia, usamos vários personagens. Em casa, temos um outro personagem, outra máscara. E levar a vida à arte e tornar a arte parte integrante da vida, isso é muito importante. Então, são exercícios que nos colocam uma forma diferente de nos colocarmos em relação ao nosso trabalho, de como nós devemos ver o trabalho que a gente faz e que vida a gente leva. Fantástico. Eu penso que eu já era apaixonado pelo seu trabalho, conhecia muito pouco, falo do seu trabalho como num projeto de identidades com os alunos da Escola Nacional de Artes Visuais, há muita coisa que a gente conversava. Estiveste em Mareleja também? Sim. Uma vez que a gente foi a Mareleja, lá houve várias conversas sobre a arte e um pouco isso, como integrar a arte dentro de uma comunidade, como transformar parte da vida daquelas pessoas num trabalho que a gente fosse apresentar e que o trabalho também se identificasse com cada uma das pessoas que viviam naquela aldeia, não é? Que nós passamos lá uma semana em Amareleja. Sim. Olha, Rita, isto foi muito bom, porque é importante que a gente compreenda o seu trabalho e principalmente compreender esta performance, como se desenvolveu, como ela foi pensada, esse processo de criação do trabalho e todos esses passos a serem dados, não é? Quer dizer mais alguma coisa? Depois estamos já a caminhar para o fim dessa conversa. Não, acho que o próprio, o que leve, o que eu gostava que as pessoas que assistam levem, é um pouco essa coragem para encararmos momentos do desconhecido, arriscarmos
esse mergulho em determinadas áreas ou momentos que são de aparentemente maior dificuldade, mas que quando enfrentadas com consciência nos trazem também uma aprendizagem maior. Penso que é isso. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram eu. aqui presentes. Em nome do Centro Cultural Brasil Moçambique, a equipe toda também trabalhou a produção desta conversa, o nosso Canimambo, né? E espero que esteja muito bem aí em Cabo Verde. O seu trabalho está sendo feito a nível de educação, é fantástico, né? Acompanhar alguma coisa sobre ti nas redes sociais, em algumas páginas da web, né? E continuem a levar seu trabalho para além de fronteiras, né? Esta conexão, sim, proximidade de Moçambique, Cabo Verde e Portugal é muitíssimo importante para todos nós. Vamos continuar, sim. Muito obrigado, Rita. Tchau, Canimambo.